Pai do Senhor Jesus, irmãos a todos, hoje domingo, 22 de março, vamos dar continuidade ao ensino na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre Jesus, o homem perfeito. Para quem tem nos acompanhado no nosso ensino, para quem não tem acompanhado, irmãos, estamos falando sobre a raça humana, origem, a queda e a redenção do homem. Aprendemos que o homem foi criado por Deus, né? A nossa base bíblica é que o homem foi criado por Deus. A teoria de evolução não se encaixa para nós cristãos. Sabemos que o homem e a mulher foi uma criação de Deus. E aprendemos nessa origem, queda e redenção sobre como o pecado entrou no homem, né? Na criação divina, que o homem era um ser perfeito, morava num local perfeito que era o paraíso. Podemos ver que através do pecado a civilização se tornou ímpia, né? Vemos até o dia de hoje que vivemos em uma civilização ímpia, irmãos. E aqui nos ensina, aprendemos através da palavra, que só o Evangelho pode mudar essa civilização ímpia, a qual vivemos nos dias de hoje. E através de Jesus, o homem perfeito, vamos aprender que podemos vencer o mundo. Apesar de todas as aflições que passamos nesse mundo, apesar de todas as tribulações, nada pode ser maior que a nossa salvação, irmãos. Temos que zelar por nossa salvação, independente de qualquer situação que venhamos a passar. Sabemos que temos um Deus zeloso, um Deus que cuida da gente, um Deus que guarda os seus, mas sabemos que o principal é a nossa salvação. Ainda que sejamos entregados à morte, temos que zelar por nossa salvação, irmão. E através do Evangelho de Jesus, através da vinda de Jesus que se fez carne na terra, vamos vencer esse mundo, né? Pois não somos desse mundo. Sabemos que grandes coisas tem preparado para nós, para todos os cristãos e para todos aqueles que aceitarem Jesus e confessarem como o único e suficiente Salvador. Nessa lição aqui aprenderemos sobre Jesus, o homem perfeito, que é um tema muito ministrado nas reuniões, que ele foi 100% Deus e 100% homem, né? Que ele desceu dos céus à terra, se encarnou como homem, não se reencarnou, mas se encarnou, porque Deus é Espírito, irmãos, e na terra, para habitarmos em terra, precisamos de um corpo, porque o Espírito não habita na terra. Então ele se encarnou num corpo, né, para fazer o seu propósito de Messias, a qual vinha sendo profetizado há muitos anos, pois a redenção vem através do Messias, a qual vamos falar na aula de hoje, porque a raça humana foi um projeto de Deus, e o projeto de Deus é perfeito, né? Vemos que ele sempre dá uma válvula de escape, ele dá o livre-arbítrio para o homem, mas ele mostra sempre uma saída para o ser humano, e a consumação da obra de Deus vem através de Jesus, a qual nos dá a salvação para a vida eterna, a qual nos mostra o caminho, a qual nos prega as boas novas, a qual são chamadas de o Evangelho, que são as boas novas. E vamos estudar hoje que mesmo ele sendo Deus, né, porque a palavra diz lá em João, capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja bem, irmão, o Verbo era Deus, então ele era Deus, verdadeiramente ele era Deus, a qual sabemos que faz parte de uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então o Verbo era Deus, mas ele se fez carne, né? Ele veio à terra, ele se fez carne e foi obediente, ao contrário de Adão, porque a Bíblia nos relata também que Jesus se compara como se fosse o segundo Adão, né? A qual venceu o mundo, a qual Adão, tendo uma situação toda perfeita, mas ele foi desobediente, a qual o pecado entrou. E Jesus veio na terra, venceu o deserto, venceu fome, venceu todas as tribulações e foi fiel até a morte de cruz, naquele madeiro. Se fez maldito por mim e por você, irmãos. Então ele venceu o mundo, né? Mesmo sendo Deus, ele superou todas as dificuldades, todas as atribulações que ele passou no mundo, humanamente. Ele usava a sua natureza divina para efetuar milagres, para efetuar maravilhas, para glorificar a Deus, que foi para isso que Deus nos criou, para adorarmos, para glorificarmos a beleza da sua santidade. Aleluia. Se abrirmos aqui as nossas Bíblias, em Filipenses,
No capítulo 2, do versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo nos relata, diz assim: de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja bem, irmão, Deus era Deus, e o seu Filho Jesus Cristo, que estava desde o princípio, que era o Verbo, também era Deus, mas ele se esvaziou da sua glória. Quando ele veio à terra, ele se esvaziou da sua glória. Porém, a divindade, a natureza divina dele permaneceu nele, né? Sabendo que ele estava no céu, que é um lugar glorificado, a qual só entraremos lá com um corpo glorificado, que tudo é glorificado no céu, né? Então ele se esvaziou da sua glória, da posição glorificada na qual ele se encontrava, e se fez carne para habitar no meio de nós, né? Por o amor, por esse amor que Deus tem por nós, né? É achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, irmãos. Por isso que temos que confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, né? A qual, se não confessarmos isso, porque a palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então Ele se fez homem, se fez carne para cobrir o meu e o seu pecado. Ele fez esse sacrifício para o plano de Deus, para a criação de Deus ser perfeita e se concretizar nessa terra. Então hoje nós falaremos sobre isso, sobre a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus. E no final falaremos como Jesus, um homem perfeito, um homem que conseguiu vencer todas as aflições, né? Ele foi semelhante a nós, Jesus. Ele só não foi igual a nós no pecado, porque ele não experimentou o pecado, nem o pecado inicial e nem o experimental. Sabemos que Jesus foi concebido através do Espírito Santo de Deus, né? Numa virgem em qual Deus achou graça nela, que foi agraciada. Então em nenhum momento, nem na boca dele foi achado algum engano, nenhum tropeço. Hoje, através da palavra, vamos ver tudo isso que está sendo falado aqui, biblicamente falando, tudo isso com base bíblica, para não que haja nenhuma dúvida aos irmãos. E no final, vamos aprender que Jesus foi um homem perfeito, né? Que todas as obras deles, apesar de andando na carne, as obras deles não foram carnais, foram obras espirituais sobre essa terra, né? Eu vou ler o textual que se encontra em Lucas, capítulo 2, no versículo 52, tá? Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, irmãos, esse textuário aqui, ele nos revela que Jesus, apesar de ser Deus, ele nos mostra aqui já que ele era humano também. Então ele crescia em sabedoria, ele estava buscando, apesar de ser Deus, ele fez todos os processos que nós humanos, que nós seres humanos temos que fazer: crescer em sabedoria, crescer em estatura, esperar o tempo certo de Deus, e a graça para com Deus, buscar uma intimidade com Deus, né? E com os homens, ele se preocupou em dar um bom testemunho na terra, né? Apesar de muitas vezes ser acusado, em nada foi achado tropeço sobre a vida dele. E a verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Veja bem, irmãos, né? Essa é uma verdade prática que devemos aplicar no nosso dia a dia, né? A qual nós temos que professar isso, que ele veio em carne, Jesus Cristo, né? O que não confessa que ele não veio em carne não é de Deus, e o que não confessa também que ele não veio de Deus também não é de Deus, né? Temos que professar essas duas fés aqui, nós temos que crer nisso. E podemos ver que a natureza divina de Jesus com a natureza humana não conflitavam em nada. Elas eram perfeitamente harmônicas as duas entre si.
né? Podemos ver que no deserto ele foi tentado ali, e em nenhum momento ele usou da sua natureza divina para transformar aquelas pedras em pães, né? Sabemos que ele soube utilizar a sua natureza divina para o que era necessário e a sua natureza humana para o que era necessário, né? E nada em uma divergia da outra, harmonicamente as duas habitavam dentro dele, dentro de um só ser, né? Agora, a leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 2, do versículo 40 ao versículo 52. Eu vou dar um resumo aqui para os irmãos. Eu fiz um resumo aqui da aula de hoje, fiz uns pontos chaves, os pontos principais, para que os irmãos tenham um bom entendimento, tá? Do que a mensagem que quer ser passada no dia de hoje, né? Essa passagem aqui, Lucas 2, capítulo 40, versículo 40 ao 52, ele conta quando Jesus era criança, né? Tinha 12 anos de idade, né? Tinha apenas 12 anos, e se aproximava a Páscoa. E era o costume de todos os judeus, Jesus sendo judeu, ir a Jerusalém, né, para essa festa. E acabando a Páscoa, a volta, os pais deles voltam e no caminho percebem que Jesus não está com eles. E procuram Jesus e não acham. E decidem retornar atrás de Jesus onde ele estava, né? E chegando lá, encontram ele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo e interrogando-os, né? E se admiraram com a sua inteligência e com suas respostas. Então vemos aqui, irmão, que Jesus já tinha uma graça tremenda sobre a vida dele aos 12 anos de idade, né? E nessa passagem aqui mostra que Jesus, ele era... Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, irmãos. Vamos continuar o nosso ensino, tá? Que Jesus não podia tropeçar em nada da lei, né? E nessa passagem aqui vai nos mostrar também que ele era sujeito aos seus pais. E quando os pais deles o encontram no templo, ele diz: ele desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava tudo no coração, todas essas coisas. Então vemos aqui que para não tropeçar em nada da lei, a palavra diz que temos que honrar pai e mãe. E quando o pai e a mãe deles chegando no templo e quiseram retornar com ele, eles obedeceram, mesmo ele falando que não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai, mas ele tinha que obedecer a palavra. Ele sabia que havia um tempo determinado para todas as coisas, né? Para começar o evangelho dele. Até aquele momento, em todo momento que ele esteve na terra, ele não tropeçou em nada, né? O que me chama a atenção é isso aqui, que ele se sujeitou ao pai e à mãe, que ele sabia que tinha que ter a obediência em tudo, né? E o objetivo dessa aula, irmão, é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Ele diverge de nós porque ele não pecou em nada. Bom, e vamos ver que ele é eterno com o Pai, né? O Senhor Jesus, ele desde a eternidade esteve com o Pai, né? E vemos lá em João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo era Deus. E também podemos ver lá o profeta Isaías, né? Porque Jesus já vem anunciado desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento vemos o cumprimento dessas profecias, né? E o profeta Isaías já falava que ele era o Pai da eternidade, né? Então vemos que ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio e o fim, né? Ele é o eu sou, ele fala, ele é todo poderoso, né? Então ele se encarnou na terra, porque na terra ele precisava de um corpo humano, mas ele é Deus, né? E vemos que ele tem todos os atributos de Deus, né? Ele é a fonte de vida, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E quem dá a vida ao ser humano, as fontes de água viva fluem de Deus. Então, se ele diz que ele é o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele, então vemos mais ou aqui uma base bíblica atestando que Jesus tinha sua divindade na vida dele, né? Que ele era não só humano, mas como tinha a sua natureza divina, pois a vida vem de Deus, só quem pode dar vida é Deus, né? Ele é um Deus imutável, ele é um Deus que não muda, ele é o mesmo ontem,
hoje e sempre e eternamente. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, nos garante e disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele é um Deus onipresente. Em Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele nos diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, ele nos diz aqui que estará convosco, né? Seria com todos nós. Então, para ele estar com todos nós, com todos os irmãos, com todos aqueles, né, que a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ele tem que ser onipresente, né? E sabemos apenas que Deus é onipresente, né? E sabemos que Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo são uma trindade, né? Então, aqui em Mateus 28, 20, nos mostra a onipresença de Jesus, né? E sabemos que Ele é um Deus onipotente, né? A sua onipotência, né? Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Ele, né? Vemos em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 8, ele declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Né, irmãos? Se formos olhar aqui biblicamente, há vários relatos da autoridade divina de Jesus, né? Em Mateus capítulo 8, no versículo 26 e 27, ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podemos ver aqui, irmãos, a sua natureza divina, quando ele anda sobre o mar, né? Podemos ver que ele anda sobre o mar naturalmente, ele não invoca ninguém, ele não clama a Deus, ele simplesmente vai e anda sobre o mar, porque ele era o próprio Deus, né? Ele tinha a natureza divina dentro dele, ele não teve que clamar a Deus, ele não teve que pedir a Deus para andar sobre o mar, né? Sabemos que quando Pedro olhou para o lado, né? Enquanto ele estava olhando para Deus, buscando em Jesus ali, ele conseguiu andar, mas ele afundou depois porque ele não se firmou. Ele não continuou olhando firmemente para Jesus, né? Mas Jesus não, ele andou por cima do mar, e podemos ver aqui uma expressão da sua natureza divina, né? Ele, sem precisar clamar a Deus, sem precisar clamar nada, ele próprio andou sobre a água, né? E podemos ver também sobre a sua onisciência, né? Porque o Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Ele, em Marcos, no capítulo 2, versículo 3 ao 12, nos fala sobre o paralítico de Cafarnaum, né? A qual foi descido, muitos irmãos conhecem essa passagem, pelo teto da casa, né? Porque a multidão cercava a casa e não conseguia chegar na casa. E ao ele ser descido por esse teto dessa casa, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E os escribas diziam: quem é este? Em seu coração, diziam no seu coração os escribas: quem é este? E Jesus, em sua divindade, sabia o que se passava, e disse que tem poder na terra para perdoar os pecados, né? Mas eles não acreditavam em Jesus, falavam: quem é esse que pode perdoar os pecados? Então ele falou para ele: filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E todos glorificaram a Deus. Nunca tal vimos, falaram eles, né? Podemos ver aí a onisciência de Jesus, que ele sondava o coração daqueles homens, antes dele falar, ele já sabia o que aqueles homens iam falar. E essa passagem aqui do paralítico de Cafarnaum é mais uma demonstração da autoridade divina que havia sobre a vida de Jesus. Tudo dentro da palavra, irmão. Tudo que eu estou falando está dentro da palavra. Sabemos que a Bíblia, tudo que está na Bíblia aconteceu, né? Tudo que está aqui aconteceu. Nem tudo que aconteceu está na Bíblia, mas tudo que está aqui é a verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Então tudo que está relatado aqui nos evangelhos, os profetas relataram, é a verdade. E aqui nos relata sobre a onisciência de Jesus, a qual tentavam pegar Jesus em algum tropeço,
alguma palavra que saísse da sua boca, mas nunca conseguiram pegar, pois ele tinha a divindade sobre as suas vidas, né? E por final aqui, para os irmãos terem um entendimento, lá em João, 1 João 4, no versículo 14, ele fala assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, né? Então ele testifica aqui, João, como a palavra é a verdade, João testifica que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. Temos que crer que Jesus veio em carne para nos salvar, para nos limpar dos nossos pecados. A missão que já vinha sendo profetizada no Antigo Testamento. Se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, já é falado ali que ele enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente, né? Da descendência da mulher sairia. Então vemos que já vem sendo profetizado desde o primeiro livro, né? Se formos olhar Isaías, que foi considerado o profeta messiânico, que mais profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele fala que veria o sol, né? O sol da manhã, a qual nos tiraria das trevas. Então, Jesus, ele veio para que seja cumprido as profecias, e ele é Deus, só que ele também, ele foi homem, né? Vamos ver agora como Jesus, o verdadeiro homem, né? Porque ele andou na terra, irmão, ele teve fome, ele sentiu tristeza, ele teve sede, ele teve cansaço, por tudo isso ele passou, mas ele diz que ele venceu o mundo, né? Ele diz que ele venceu o mundo. Ele aqui diz que Jesus estava no seio do Pai. Então creio que o seio é uma coisa próxima, ele estava próximo do Pai, mas ele veio à terra, né? Como já falamos aqui, ele foi profetizado no Antigo Testamento, ele se encarnou no Novo Testamento. Porque veja bem, irmãos, no Antigo Testamento Deus se manifestava de outras maneiras, né? Na escatologia é chamado de teofania, as manifestações de Deus na terra, através de nuvem de glória, através de fogo, numa rocha, numa luz. Eram as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Ele encarnou porque ele precisava do corpo, mas ele era Espírito, o Espírito de Deus estava ali presente, né? Então essa manifestação de Deus no Novo Testamento foi através de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a vida com abundância, né? Que é a vida eterna, que é a salvação. Que apesar de a nossa civilização ser ímpia, através de Jesus, através do Evangelho de Jesus, a nossa salvação é completa. O projeto de Deus, ele se completa, ele se termina, né? Vemos que lá no dilúvio, Deus deu uma válvula de escape para o homem, mas o homem continuou sendo ímpio, né? E hoje, de novo, ele está dando essa válvula de escape, que é Jesus Cristo, é através do Evangelho, é através do arrependimento, através de fazermos tudo novo em nossas vidas, né? Porque sem santidade não veremos a Deus. Então temos que andar em santidade, assim como Jesus, ele andou em santidade na terra, mesmo sendo exposto a todo tipo de tentação, mesmo sendo tentado ali no deserto, né? A qual ele venceu com a palavra, porém estava no jejum de 40 dias, irmãos. Então temos que nos consagrar para o nosso espírito estar forte, né? Por mais que ele tivesse grande fome ali, né? Ele estava em jejum há 40 dias, ele venceu através da palavra, porque o espírito dele estava forte no jejum de 40 dias, né? Então ele nos mostra também que temos que consagrar as nossas vidas no altar, para resistirmos ao diabo quando ele vir nos tentar, né, irmãos? E aqui nos diz também que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Estava sendo profetizado a vinda de Jesus, a vinda do Messias, né? A vinda do Messias, estava profetizada a vinda do Messias, do Cristo, né? E o Espírito Santo veio, né? Concebeu ele no ventre de Maria, não veio em pecado, e a Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos, onde a terra, a qual estava preparada para expandir o Evangelho, né? Deus levantou 3 nações. Israel já tinha várias sinagogas preparadas para pregar o Evangelho, né? A Grécia, porque ele tinha um entendimento de muitas coisas, mas precisava a luz de Jesus para entender o entendimento deles, né? Os gregos e os romanos, que tinham as leis. Então Jesus veio para aperfeiçoar
tudo isso que não estava sendo aperfeiçoado na terra, né? Que muitas vezes vemos aqui na Bíblia como um mistério de Deus, né? Que se revelou para o homem, né? Nós entendemos que esse mistério de Deus seria Jesus, seria a vinda de Jesus, era o que estava sendo guardado, e ele se revelou ao homem, né? Na plenitude dos tempos, quando a terra, aquela civilização daquela época estava totalmente preparada, com estradas, com meio de locomoção, com sinagogas, para levar, para pregoar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então ele veio na plenitude de sempre, dos tempos, né? Porque sabemos que há tempo determinado para todas as coisas por Deus, um tempo determinado, né? E ele foi apresentado em Israel, né? Porque a Bíblia também nos relata que a salvação vai vir dos judeus, né? Então ele foi apresentado lá em Israel, que a salvação viria de lá, né, irmãos? Então, com esse aqui querendo mostrar para os irmãos que Jesus, apesar de ele ser Deus, ele foi homem, ele venceu todas as tentações, ele venceu a fome, ele venceu a sede, ele venceu o cansaço, né? No Novo Testamento, em João capítulo 1, no versículo 14, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai." Então, irmão, aqui fala claramente que ele se fez carne, né? Por mim e por você, ele veio à terra e se fez carne, aqui está falando. Mas apesar de ele ter se feito carne, as obras dele não foram carnais, a obra dele não foi carnal, né? A obra dele foi espiritual, tudo que ele fez na terra foi espiritual, né? Mas ele venceu a carne humanamente falando, mostrando para nós que é possível nós vencermos o pecado, nós buscarmos uma santidade com Deus, nós pagarmos o preço, né? Para Deus derramar essa graça que Jesus tinha, né? Esse poder, né? Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, né? Mas temos que buscar essa santidade, né? Ele foi um varão perfeito na terra, e temos que buscar isso, né? Temos que buscar a santidade, buscar essa perfeição a qual Deus sempre tem nos falado, né? Para vermos a glória de Deus, irmãos, né? E vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito, né? Que ele foi humano, mas foi perfeito, né? Ele passou por todas as nossas carências humanas, só que não transformou o pão em água, não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede, como a gente já falamos aqui, né? Todo o milagre que realizou foi em favor do que os procurava, né? Então ele não fez milagre para se beneficiar do milagre propriamente para ele. Ele fez milagre pelos irmãos que necessitavam de um milagre, para o nome de Deus ser glorificado na terra, para mostrar que ele vinha de Deus, né? Que o pai dele, como ele falava, ele estava tratando dos negócios do pai aqui na terra, né? É para isso que ele veio aqui. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentados nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, né? Sabemos que Jesus em tudo ele foi perfeito, né? Não foi se achado, nem dolo ou engano se achado em seus lábios, né? Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 24, ele fala isso, né? Que o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou nenhum engano, né? Nenhum homem desde o tempo do Antigo Testamento conseguiu cumprir todas as leis mosaicas, né? E ele nasceu debaixo da lei. Sabemos que ele veio para instituir a graça na terra, mas ele nasceu no tempo da lei. E ele tinha que cumprir todas as leis, desde pequeno. No textuário, aqui na lição bíblica em casa, já nos mostra que ele era sujeito ao pai e à mãe, porque ele sabia que tinha que obedecer àquela lei para não se achar nenhum tropeço sobre a vida deles, né? E muitas vezes nós tropeçamos em coisas que achamos que talvez seja pequena para nossas vidas, né? Mas em tudo temos que ser santos, em tudo temos que fazer como para Deus, né? Que fazemos tudo para Deus nessa terra. Que o propósito de Deus foi nos criar, foi uma civilização perfeita, né? A qual nós vamos ainda ir. Devido ao pecado, vivemos uma civilização ímpia, mas no princípio era tudo perfeito. O próprio Deus descia toda tarde para conversar com Adão, né, irmão? E sabemos que se não fosse perfeito, ele não habitaria ali, né? A Jerusalém celeste, a qual nós iremos, se permanecendo firme na presença de Deus,
apesar de todas as tribulações, de todos os momentos difíceis, permanecermos firmes, sabendo que o principal é a nossa salvação, nós vamos contemplar, né? Por enquanto não vimos por inteiro, por completo, mas naquele dia veremos por completo, veremos tudo por inteiro, né? As promessas de Deus para as nossas vidas, né? Então temos que permanecer firme para chegarmos lá nessa Jerusalém celeste, a qual no céu é onde Jesus desceu, deixou a glória dele e veio por nós, que é o principal também, irmão. Não podemos esquecer esse sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário, naquele madeiro, né? Olha, ele se fez maldito ali, um homem que não tinha pecado. Aleluia! Oh, glória! Pegou todos os nossos pecados, né? E se fez maldito. Muitas vezes estávamos no lamaçal do pecado e não víamos mais luz para nossas vidas, né? Ao olhar humano não tínhamos mais jeito, não tínhamos mais solução, né? Mas através de Jesus e do Evangelho de Jesus, né? Que temos que crer, irmãos. Temos que cumprir o que está escrito na palavra, né? Muitas vezes queremos tirar uma página da Bíblia, não, isso aqui não, eu vou seguir só essa parte, não, tenho que seguir aqui, né? E o que Jesus resumiu: amar o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, né? E amar o seu próximo como a si mesmo, irmãos. Se conseguirmos fazer isso como Deus fez, o amor de Deus que deu o seu Filho ali unigênito, né? O seu Filho único, unigênito, para nos salvar, para nos limpar dos nossos pecados. Sabemos que hoje quem está em Cristo Jesus, nenhuma acusação há em nós. Somos nova criatura, né? Temos que deixar Cristo habitar em nós, assim como Paulo falou, né? Cristo tem que estar em nós. Temos que ser um espelho para esse mundo, irmãos. Temos que pregar, fazer o ID, porque foi isso que Jesus veio fazer, pregar as boas novas, né? Mesmo ele sendo Pai, mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou aqui, né? Vemos em Filipenses que fala: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Veja aqui, irmão, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Temos que ser obedientes até a morte, irmãos. Independente das circunstâncias que venhamos passar, o dia de amanhã pertence a Deus. E eu creio que independente de qualquer coisa, Deus quer sempre o melhor para a gente, né? Talvez agora não entendemos o que passamos, né? Sabemos que o cumprimento da palavra, ele vai se cumprir o que está escrito. Os cristãos da igreja primitiva passaram por muitas aflições também, né? E nem por isso deixaram de prezar pela salvação deles, né? Foram até o final prezando pela salvação, né? A Bíblia diz que muitas vezes somos entregados à morte, como ele foi entregado à morte de cruz. Ele era Deus, mas mesmo assim se entregou à morte de cruz, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Irmãos, sermos obedientes até a morte de Deus, ele vai nos exaltar lá no céu, vai nos levar no céu, né? Que é a grande promessa que nós temos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Da glória de Deus Pai, né, irmãos? Só temos um Pai, glória a Deus. Então temos que confessar, irmão, que Jesus Cristo, né, ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Temos que confessar que ele era Deus que se fez carne, e que ele era carne também, que ele não era Deus, que ele não venceu o mundo porque ele veio do Pai. Não, ele venceu o mundo humanamente. Ele tinha natureza humana, ele tinha natureza divina e ele venceu o mundo. Ele foi perfeito, né? Então, irmãos, temos que olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, né, irmão? Ele é o exemplo, irmão, a todas as coisas. E por ele ansiamos, temos que ansiar por eles, ansiar pela vinda de Jesus, né, irmão? Não podemos perder esse desejo. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, o foco dessa aula, irmãos, é que nós
né, sejamos moldados pelo Espírito de Cristo, né, para quando chegar o arrebatamento da igreja, nós estaremos sempre com Ele, né, que nós não venhamos perder a nossa salvação. E tem um exemplo aqui, né, que a Bíblia também fala que em 1 Coríntios 15:45, ele se compara com Adão, né, que diz que ele foi o segundo Adão, né, a qual fala assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, que é Jesus Cristo, né, irmão? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual do terreno, tais são também os terrenos, e qual do celeste, também os celestes. É assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então vemos, irmãos, que temos que estar em santidade e andar na terra assim como Jesus andou, em santidade, buscando a santidade. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas temos que todo dia nos santificar, temos que todo dia deixar o pecado para trás e nos capacitarmos cada vez mais para as boas obras, a qual Deus tem nos escolhido, irmãos, antes da fundação do mundo, irmãos. Que nem Jesus veio na terra para fazer as boas obras e pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Espero que os irmãos possam ter tido o entendimento da aula, que o Espírito Santo tenha abrido o entendimento, né? Agradeço a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele tem me dado nesse dia de hoje, apesar de todas as dificuldades, apesar de não estar muito bem de saúde também, de não estar muito firme na saúde, mas graças a Deus, cada dia mais, tenho buscado ficar firme na presença de Deus, né? Eu e a minha casa temos que ficar firme cada vez mais e que venhamos a orar, irmãos. Pegar esse momento para dedicar-me mais a Deus, em oração, em consagração, pois sabemos que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as orações do justo, né, irmãos? Sabemos que Ele tem os propósitos para se cumprir na terra, as profecias dele, né, irmãos? Que vai se cumprir, sabemos disso. Mas se nós estivermos em oração, em santidade, somos mais do que vencedores, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Quero agradecer mais uma vez os pastores também, né, que estão nos direcionando, estão nos fortalecendo em oração, a todos os obreiros do nosso ministério, Tempo de Semear Avivamento, que venhamos, irmão, nesse momento a não esfriar na nossa fé, que venhamos a permanecer firme, e os membros da igreja, nossos irmãos também, irmãos, continue firme na presença, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém.